Olá, olá, senhoras e senhores. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Não sei que horas você vai assistir esta live. Gente, hoje nós estamos falando de um tema muito importante. A Miriam, ela vai trazer como que a organização da empresa influencia na prosperidade da sua empresa. E aí, gente, já estou chamando ela, tá? Vai ser assim, gente, um assunto incrível, porque a gente não tem noção do quão é importante a gente trazer. Miriam entrar, já tá entrando. Gente, eu tô muito feliz com essa live, demais. Vamos ver aqui. E Miriam entrou, ela chegou! A musa da organização. Tudo bem? Oi, Miriam, tudo bem? Seja Tudo muito bem? bem-vinda. Obrigado. Então, apresente-se e conte um pouco para nós sobre o teu trabalho nessa parte de organização de empresas, enfim. Eu sou designer de interiores há mais de 35 anos, né? E trabalho com obras, definindo, tipo assim, com todos os vários segmentos que já me apareceram nesses anos todos, certo? E também sou personal organizer. O que acontece? Nos anos que eu fui trabalhando, eu deparei com empresas, com pessoas físicas, com autônomos, então foi uma gama de informações que me passaram nesses anos todos. E tudo eu deparo no mesmo foco, que é a organização. Depois que eu fiz me profissionalizei na organização, eu vi a vida, o meu trabalho totalmente diferenciado. E aí eu comecei a rever como que era a minha trajetória de mais de 30 anos atrás. E aí eu fui vendo também a trajetória dos meus clientes. Porque chegavam para mim tanto empresas como pessoa física, mas todas, no fundo, apenas com um foco estética, no foco de querer reforma, querer ampliar a empresa, querer aumentar galpões, querer aumentar lojas, querer aumentar casas. E aí a gente automaticamente vai fazendo, porque nós fomos procurada para esse propósito, né? Então, Uhum. tudo bem. O que acontece é que a partir do momento que a gente começa a estudar a organização, a produtividade que ela causa, o benefício que ela causa, aí você começa a olhar a vida com outro âmbito. E foi isso aí que me mudou. A partir do momento que eu comecei a ver que, uai, estamos caminhando errado. Nós estamos ouvindo muito o que é falado pelos outros. A gente está mais seguindo as tendências do que realmente aquilo que é o nosso propósito. Então, foi pensando nisso, observando isso, que aí eu mudei toda a minha postura profissional. E me fez um bem danado. E é isso que hoje é o meu propósito, é ajudar as pessoas a ver o que podemos transformar através da organização na nossa empresa. E outra, Janaína, é o tanto que nós, isso é cultura do Brasil principalmente, o tanto que nós formamos e nos achando que somos autônomos. Todo mundo sai de uma faculdade com aquela imagem assim, eu sou autônomo. Tá, eu formei em arquitetura, eu sou autônomo, eu formei em medicina, em advocacia, em veterinária, né? Aí eu sou autônomo. Não, é exatamente isso que eu hoje quero passar com essa mentalidade que nós temos que mudar. Nós somos empresa. Aí eu já deparei com pessoas que falam assim, mas eu não tenho profissão nenhuma, eu sou dona de casa. Ok,
Você é uma empresa da sua casa. E a sua profissão é ser dona de casa. Entendeu? Então, assim, foi tantas experiências que eu fui acumulando nesses anos todos que eu vi que todas as variedades de profissões, de emoções, de momentos que nós enfrentamos, tudo se resumia no mesmo foco, no mesmo propósito. Se todo mundo tivesse essa visão, ficaria muito mais leve. Porque a gente é muito movido a imediatismo. Ah, eu quero. Ah, não. Fulano de tal está fazendo. Ah, não, está dando sucesso esse empreendimento. Então, aí a gente vai entrando naquela onda, sabe? É Uhum. isso aí que eu fui vendo que automaticamente a minha vida também. E aí, a partir do momento que eu parei, calma aí, o que eu quero? Isso está me fazendo bem? Pá. E aí, eu comecei a observar, a ver a vida com outros olhos. E isso faz muito bem a partir do momento que você tem domínio do seu negócio. Tá? Então, assim, as empresas vão crescendo, você tem uma casa desse tamanho, de repente vem filhos, aí vai aumentando, sabe? Aí vem a sogra que adoeceu, aí vem um filho que tem uma deficiência, aí vem, sabe, um acidente que tem. A vida, ela tem movimentos. E a gente não pode ficar só com aquela mentalidade, sabe? Então, isso tudo mudou, sabe? A forma de ver a vida, a forma de levar a nossa profissão ficou mais amplo. Não tem como um profissional, um cliente, contratar um profissional que não seja específico naquele assunto. Não dá para você simplesmente ir, ah, não, me indicaram, ah, não, aquela pessoa estuda especificamente para isso. Então, vá, não, sabe, saiba ter essa noção. As pessoas têm que ter essa noção. Se você está indo no dentista, é para cuidar dos dentes. Sabe? Não é para ficar assim, ah, não, toma uma pinga que a dor passa. Então, nós temos que ter um objetivo e ficar, ser centrado no que a gente quer conquistar. Sabe? No que é. Eu tenho uma empresa. Tá, a empresa está dando certo, está vendendo, está bombando, está legal, tá, e aí vai crescendo. Precisa de mais gente, precisa de colaboradores, tá, e aí você vai contratando, aí você vai vindo, e aí, de repente, você, aonde que eu quero chegar? Você para assim, você vai entrando na onda e eles vão te levando. E aí o ego, que isso faz um bem danado, aí, pô, que legal, minha empresa está crescendo, está bombando, pô, estou com um monte de seguidores, não, estou vendendo placas, calma aí, e aí? Então aí você começa a trabalhar focada aquela onda que eles vão te levando, o mercado vai te levando, as opiniões das pessoas vão te levando, e aí você é movido com aquilo que as pessoas te direcionam. Então, isso é tão sério, as pessoas acham assim, pô, mas não tem nada a ver com o seu ramo. Tem, porque o meu ramo, eu pego lojas de roupa, eu pego indústria. É muito amplo. Então, é muita histórias de vida que passam. E aí você vai observando. Os funcionários, eles vão mecanicamente. Aí vem aquela pergunta que virou um clichê hoje mundial: não tem mão de obra. Não tem mão de obra em nada mais? Não, não tem mão de obra. E aí? Como que a gente vai ficar? Vamos robotizar tudo? Não tem jeito.
A IA vai substituir o design? Nunca. Nunca, gente. O calor humano, isso daqui, ó, isso jamais vai ser substituído, jamais. É isso que as pessoas têm que ver. Nós temos ferramenta para nos auxiliar. Não tem mais a empregada doméstica, não acha mais ninguém, poxa, mas nós temos panos. Eu tenho, eu ofereço para meus clientes. Limpa-se os vidros só com água. Paninho próprio, específico e água. Para quê? Para sustentabilidade. Para você mesmo ir mantendo a sua casa. Você faz uma limpeza na sua casa sem ficar naquela. Eu preciso ter uma pessoa. Isso vale para empresas também. Se a partir de um momento, se todo mundo foca, se todo mundo está, sabe, na mesma ambiência, aí flui melhor. Então, não adianta você inchar a sua empresa, a sua casa, que também é sua empresa, de funcionários. Você tem que direcionar e facilitar para que eles conduzam todo aquele serviço que eles foram contratados com mais leveza. Entendeu? Então, esse é o meu propósito de comunicação, de como comunicar essa mensagem para as pessoas. Tu sabe que quando tu trouxe sobre a dona de casa se enxergar como uma empresa, eu vejo muito também a possibilidade, né, de um funcionário, mesmo ele sendo CLT, ele se enxergar como empresa. Porque Isso. mal ou bem, ele está ali, é dali da empresa que vem o salário dele. E aí entra uma questão que é muito interessante hoje, que tu falou logo no início, a questão da organização gera produtividade. Quantos funcionários tem, às vezes, numa empresa que eles estão com a mesa de trabalho desorganizada? Que às vezes eles precisam procurar uma caneta e eles não sabem onde ficou a caneta. E aí, nesse tempo, já se vai 10 minutos do dia. Quando você pega na semana, é 50 minutos. E no Exato. mês dá quase 4 horas de um desperdício de tempo e energia, né? E isso faz o quê? Isso diminui o crescimento, a prosperidade da empresa e a produtividade. Só que aí pensa 10 funcionários fazendo a mesma coisa. São 40 horas de prejuízo para a empresa. E as pessoas não têm consciência disso. Não. Quanto que custa muitas vezes essas 40 horas, né? E aí, o que as pessoas fazem? Estou precisando de mais mão de obra. Entendeu? Entendeu como que é a logística, a forma, a mudança de mentalidade nós temos que incorporar? É isso aí que eu mostro, sabe, nas empresas que eu entrei para fazer a organização, eu já peguei uma que, inclusive, falou assim, não quero gastar. Ok, tudo bem, mas eu posso pelo menos gastar com garrafa PET, eu posso serrar, eu posso fazer. Ah, não, se eu não for gastar, tudo bem, eu não quero ficar comprando esses organizadores que vocês colocam. Eu disse, não, o organizador a gente usa para nos guiar, mas seja qual for o organizador, tá? Então não somos presos a isso, Não, não ninguém com e desculpa. sabe, Miriam, eu ano Tá? passado eu organizei na minha antiga empresa, eu usei caixa de papelão, Isso, caixa de sapato. E exato, ali eu não precisei investir um dinheiro naquelas caixas lindas, maravilhosas, né? isso, E isso. tem uma conhecida minha que ela é dela que veio a ideia de usar, e ela, como é que fala? Ela bota papel de presente, ali embrulha a caixa de papelão e deixa um negócio bonito, Isso, harmônico, com investimento baixo. isso. Miriam, aproveitando esse papo de produtividade, deixar uma pergunta aqui. Quais são as dicas de organização para manter a produtividade na empresa? Tu tem assim alguma dica bate-pronto? Tá, vai depender muito do que qual que é a sua empresa. Então, vamos citar, por exemplo, eu fiz uma organização numa empresa de iluminação.
tá? Ela vendia iluminação. E para você ver como que é que a vida vai tomando o rumo. É uma empresa que foi um projeto maravilhoso, tudo lindo, maravilhoso. Tinha uma bancada onde servia o café para a gente levar os clientes, né, eles se sentirem à vontade. Só que a empresa vai crescendo, vai andando. E aí, o funcionário que instalava as luminárias achou mais gostoso aquela bancada onde servia café para pôr as luminárias e instalar os lustres. Tudo bem. Aí, ele ficava nas gavetas, uma coisa que é um monte de parafuso. Foi aonde eu fui mostrei que você poderia pôr numa garrafinha PET, você colocar os parafusos específicos para não perder esse tempo procurando o parafuso dourado, parafuso preto, parafuso cromado, você já setorizaria. Então, a dica é realmente pare, olhe como a sua empresa está sendo conduzida por toda a sua equipe, olhe e vai aos poucos. Nada de achar que tem que fazer isso tudo de uma vez. Vai pegando setores por setores e vai reorganizando. Em primeiro lugar, você tem que saber qual o seu objetivo que você quer a partir da sua empresa, qual que ela quer seguir. Então, você vai eliminando. Então, eles, até essa empresa, quando eu entro lá, eles me chamam de Super Nanny, sabe? Super Nanny está vindo, esconde. Não, é porque eu fui colocando cada um no seu setor. Então, eu chego para o trabalho, a minha pastinha, está no meu setor. Eu criei uma portinha específica, eu fui criando, e todos irem trabalhar com alegria, com energia boa. Que é isso que todo empreendedor, o empresário, ele tem uma coragem do cão. Você teve empresa, eu tive empresa. Não é fácil. Não é fácil você manter uma empresa, sabe? Você não anda sozinho. Só que a partir do que você falou, se todo mundo tivesse a consciência de que nós somos uma empresa, eu empresa, eu estou prestando o meu dom, o meu serviço, aí eu conduzo melhor. Aí há uma relação gostosa entre patrão e empregador, há uma troca. Aí o empregador também tem que ter essa visão da faxineira. Poxa, vamos colocar as vassouras aqui, os produtos de limpeza aqui, porque aí eu ando menos, aqui eu consigo dar maior assistência. Ouçam aquilo que está em movimento. Não tenham medo de mudar. Sabe, Miriam, que tem uma coisa que eu aprendi com meu marido e eu acho isso incrível. É você deixar as coisas sempre no mesmo lugar. Então, você organizar o seu escritório, a sua empresa, deixar sempre no mesmo lugar e aí tu vai saber onde pegar. Porque imagina só, tu chegou em casa, tu larga a chave do carro. Um dia tu larga no banheiro, outro dia tu larga no armário, um dia tu guarda no quarto, na cozinha e por aí vai. E aí tu não tem. Agora, quando tu chega em casa, larga já num lugarzinho ali a chave, tu já sabe que quando tu for sair, tá ali a chave do carro. Exatamente. Senão tu ficar rodopiando, perde esses 10, 15 minutos do teu dia procurando a chave do carro. Exatamente. Essa é uma regra número 1 da organização. Você ter um local específico daquele assunto, né? Que você citou a chave do carro, tá? Então você cria uma caixinha, sabe? Não ficar jogada, você chega e joga em cima. Não, existem caixinhas lindas, decoradas, que são úteis, que você pode, inclusive, colocar o carregador de celular, faça aquele cantinho. Se você é daquelas pessoas que precisa da sombrinha, da coisa, você abrir e ver tudo aquilo que é para você sair para o trabalho. Ter o seu notebook, ter, sabe, sua pasta, crie aquele espaço. Isso que eu falo, porque que é importante você ter consciência do seu estilo de vida, inclusive para você passar isso para os arquitetos, para os designers de interiores, que é no meu ramo. Tá? Porque que eu hoje quero começar essa divulgação, tendo essas lives, como, né, você está aí no sul do Brasil, eu estou em Minas, essa conexão da gente espalhar, o que é? É
para as pessoas, em primeiro lugar, olhar para elas, como que é o estilo de vida que elas têm, quais os estilos de vida que elas querem ter. Então, em primeiro lugar, essa é uma dica que eu dou. Olhe como que é o que facilita para você. Porque nós temos uma colega lá no Rio de Janeiro que é da parte de estudo do Alzheimer. E ela fala justamente isso. Se você não guarda onde você colocou a sua chave, o seu cérebro, ele entra em parafuso. Sabe? Então, isso é que são coisinhas muito bobas, igualzinho um brinco. Se você não tira e não põe na tarraxinha, você depois fica perdendo tempo, você fica num estresse. É muito louco a organização. É isso que é gostoso. Por isso que eu falo, ela mudou a minha vida, sabe? E é esse propósito que eu quero, sabe, hoje levar. Gente, para. Não é estética, tá, Janaína? As pessoas têm essa mania de achar, pô, mas sua casa deve ser super organizada. Não! Minha casa não é super organizada, não. A minha casa tem vida, sabe? A minha casa é vida, é real, mas ela é setorizada. Na hora que eu preciso de um grampeador, eu acho, todos acham, sabe? Então, eu tenho 3 homens, então, mamãe, vamos fazer um churrasquinho. Eles sabem onde estão as coisas do churrasco. Não tem esse lance assim, onde está isso? Onde está aquilo? Eu deixei a minha casa simples e objetiva para que todos tenham vida própria. É isso que todo mundo tinha que focar. Parar de achar que tem que, principalmente mulher que acha que tem que, né, aguentar tudo, que é ela que olha tudo. Isso. Não, não, gente, por favor, vamos levar a vida mais leve, sabe? Vamos ser mais leve. Não, e isso impacta muito numa família, que nem a gente conversou outro dia, eu e o meu marido sozinho, né? Então é mais fácil. Só que no momento que a gente já tem essa rotina de organização, quando a gente tiver filho, vai ser mais fácil. E aí se torna um processo operacional muito mais leve. Miriam, a Cláudia, nossa colega e especialista em equipamentos de proteção individual, de treinamentos, ela comentou sobre os 5 S's do Japão. Tu poderia explicar um pouquinho para a gente o que é isso? O que é? O primeiro item é realmente você ter consciência do que você quer, do que você tem, tá? Onde você quer pôr o setor. Eu vou simplificar, tá? Aonde você quer atingir. Por exemplo, eu tenho essa caneta. Eu preciso dela ser mais rápida para pegar nesse setor. Mas não só eu, todos da casa. Todos, com a hora que precisar de alguma coisa, todos acharem, tá? Que é a setorização daquele produto que não atinja só você, atinja também todo o ambiente de trabalho, tá? Para que haja produtividade. A regra, tirou, devolve para o lugar. Pense no outro, tá? Pense que o outro também vai precisar, tá? Então, isso aí são regras. O Japão é um país extremamente organizado, né? Eles são disciplinados. Eles vieram na cultura deles essa coisas que nós brasileiros não tivemos. É muito novo, tá? A organização chegou no Brasil não tem 20 anos. Então, por isso que é muito importante a gente olhar com outro âmbito, né? A nossa tarefa. E é a gente ter consciência de que aquilo que eu estou usando, outro vai usar. Aquilo que eu estou usando agora, posso usar mais tarde. Aquilo que eu estou vendo, eu uso. Aquilo que eu não estou vendo, eu esqueço. Então, aí você vira comprando em excesso, sabe? Isso aí tem muito a ver também no lance de você, numa empresa, eu já deparei com uma empresa que o que tinha de fita crepe, o que tinha de grampo espalhado, cola, cada um com tudo por isso, por não ter um setor específico, não ter aquele tira e põe, sabe? É esse caminho básico, Não, tá?
interessante, Miriam, que tinha uma questão quando eu trabalhava em clínicas veterinárias. São vários setores que têm a internação de gato, cachorro, isolamento, a próprio escritório da clínica. Então, tinha vários setores. E aí, na época, eu lembro que virava e mexia, a proprietária estava comprando caixas de caneta. Por quê? Deixava 5 canetas em cada setor. As pessoas pegavam e tiravam de um setor e deixavam outro sem. Levavam, às vezes deixava no bolso do jaleco, levava para casa. Só que no momento que era uma despesa para a clínica, que importa, eu acredito hoje que esses pequenos despesas que a gente tem, eles vão refletir também no resultado da empresa, né? E aí, se a gente já, cara, peguei a caneta, devolvo, deixo no lugar. E aí chegou um ponto que ela simplesmente disse: eu não compro mais caneta. Vocês vão ter as canetas de vocês, porque não dá. As canetas, tipo. Exatamente. E caneta é um negócio que eu acho que empresa acontece, todas as empresas acontece isso. Elas somem, elas criam literalmente Só. perna, né? É igualzinho meia. Quem não tem na sua casa um par de meia que o outro sumiu? Caneta e meia é uma das coisas que mais some. E é verdade. O X da questão é exatamente isso. É isso que hoje eu falo. Enquanto eu mais estou ouvindo, não tem mão de obra, não tem mão de obra, não tem mão de obra, em todos os setores, em todos que eu estou ouvindo, porque né, eu que sou da construção civil, eu ouço na minha área, mas o que a gente está fazendo para mudar isso daí? Não é trazer pessoas, é fazer com que as pessoas tomem um âmbito diferente de postura, tá? Uma forma diferente. E é isso. Essa caneta é da minha empresa, ela me paga. Então, eu vou cuidar dela, eu vou pôr aqui nesse cantinho. Não, deixo eu mesmo limpo aqui, organizo para ser mais produtivo, para dar, sabe, eu quero minha empresa crescendo. É isso aí que nós temos que mudar esse ano, sabe? Não é só levar assim, não está vendo? Não tem problema, sabe? Muda. Gente, o mundo mudou muito. Não, O mundo mudou. e a gente se Tá? adaptar às mudanças, e é uma coisa que é tão simples, né? Às vezes é algo tão básico. No momento que tu consegue manter o teu setor ali, a tua mesa que tu trabalha organizada, fica muito mais fácil tu passar um paninho para tirar o pó, ajuda em alguns processos, né? Então, assim, isso é muito importante, as pessoas terem a conscientização. E eu vejo que isso muito nasce desde o empresário, do empreendedor, até os líderes. E isso vai se passando, né? Vai se criando essa rotina. Porque muitas vezes, às vezes, o empresário não tem a própria organização no seu escritório. E aí, como que muitas vezes os funcionários vão ter essa organização? Né? E tu buscar isso, você ser muitas vezes o exemplo. Isso daí você está me lembrando um fato que eu peguei uma empresa. Eu estava fazendo a organização da casa dela, ela me levou na empresa dela para ver que aí o pessoal estava reclamando que queria mais galpão e tudo mais. Aí, na hora que ela abriu um dos galpões, então estava aqueles sacos, aquele entulho, tudo que sobrava ia entulhando. Aí eu falei assim, olha, eu preciso de tantas pessoas, tantos aí, tantos dias, tal, e fui tirando tudo. E fui espalhando no pátio. Então, lá tinha pás, enxadas, caixas, baldes. Por quê? O que é mais fácil? É mais fácil. Isso, gente, não é só numa empresa, não. Até na nossa vida pessoal. É muito mais fácil a gente pegar um problema e colocar debaixo do tapete, depois eu resolvo, do que enfrentar cara a cara aquela situação, mesmo que não seja agradável, mas nós temos que resolver. E aí fui tirando tal as coisas aonde eu fui mostrando para ela. Essa pá simplesmente quebrou o cabo. E eles jogaram. E aí, jogando esses sacos, vai entulhando, vai guardando, e aquele
Isso é energia parada estocada. Enquanto isso, ela está se matando para vender os produtos, para pagar os funcionários, pagar os impostos. Enquanto isso, ela está com estou falando, um galpão entulhado de coisas que poderiam ser revitalizada, reutilizada. Então, é isso que a gente tem que ter a coragem de parar, dar um start, sabe, um dia, uma hora, que seja, e começar a rever a sua empresa. Será? Eu dou uma mentoria para uma marcenaria. Ela tem hoje 20 e tantos funcionários. Eu falei assim, será que vale a pena ter tantos? Será que não seria melhor treinarmos e a gente ter só aquelas pessoas comprometidas? Tá? Então, e isso é muito interessante, a forma que a gente olha a vida e muda. Você conduz a sua empresa com outros olhos, sabe? É muito gostoso ver, na hora que eu fui conduzindo, as pessoas jogavam, tinha lixeira e as pessoas não estavam aí, jogavam um copo descartável em qualquer lugar, deixava nos bancos e tudo mais. Aí eu fui questionando, gente, a natureza está gritando. Por que não trabalharmos um caneco para cada um? Por que não fazer? Foi um processo, foi mudando. E hoje eles não jogam um papel no chão. Não foi preciso falar, mas foi mostrado em atitudes, em mudanças, sabe? Foi assim um processo que aí eles viram. Na hora que o galpão estava limpo, na hora que nós pegamos aqueles baldes de óleo, de produtos, cerramos, pusemos eles como organizadores de peças, setorizamos o setor elétrico, o setor de produção, eles sentiram bem, sabe? Então, isso aí foi uma transformação que eu Não, vibro. e sabe, Miriam, que tem uma outra questão também. Tu trouxe da marcenaria com 20 funcionários, né? De daqui a pouco tu tem ali 20 funcionários que tu pode até setorizar. Por Isso, exemplo, desses 20, talvez tenha um ou dois que são expert em vendas. E isso, você está realocando ele num setor que ele faz o trabalho dele, mas se ele fosse colocado na parte de vendas, ele ia aumentar o crescimento da empresa. Um que isso, talvez tenha uma expertise em comunicação, em marketing, tu pode usar ele a teu favor. E aí você começa a setorizar e tu vai criar um time na tua empresa que muitas vezes você não precisa contratar alguém de fora para fazer o trabalho. é isso aí que eu falo. As pessoas hoje estão muito preocupadas em ter mão de obras e estão esquecendo que poderiam estar olhando para dentro da sua empresa. E vamos remanejar, né? Vamos ver como a gente trabalhar com o que temos. É isso aí que eu acho que é um desafio que nós temos que Eu fazer. lembro, tem a história do Carlinhos Maia. E aí ele conta que ele começou a trabalhar numa loja de roupas e ele era responsável pela limpeza da roupa. Só que ele é um exímio vendedor. Os influenciadores, no geral, são ótimos vendedores, né? E aí ele chegou um dia, ele olhou para o gerente da loja, ele falou assim: eu não vou mais trabalhar limpando, porque eu tenho uma habilidade de vendas que está faltando. Você precisa de um vendedor. Não tenho por que eu estar aqui se eu sou um bom vendedor, eu vou aumentar o teu faturamento. Então, às vezes, a gente acaba fazendo isso. A gente mantém um funcionário fazendo uma coisa que ele não gosta, não gera money, cifrão para a empresa, quando na verdade é só você conhecer um pouco dele, das habilidades e direcionar ele para o setor que ele tem mais habilidade. Exatamente. É isso aí que eu acho que nós temos que comunicar, abrir mais esse horizonte, essa visão, tá? Porque o empresário é corajoso de montar uma empresa, mas está desanimado, está desgastado, está pagando fogo, tá sob pressão o tempo inteiro. É isso que eu falo, calma, pare, respire e vamos ver que rumo que nós temos que tomar. Calma, pare, Calma, respire e pare, organize-se. respire e organize.
Entendeu? Teu lema, Miriam, adorei. Pare, respira e organize. Isso em tudo, gente. Em tudo, numa obra, se você não bateu a química com o arquiteto, se não está batendo a sintonia com aquele design, gente, tudo é muito sério quando você contrata uma pessoa para realizar o seu sonho. É muito sério, sabe? Então, assim, você tem que, ao contratar um profissional para você dialogar, para você trocar o seu sonho, você, por exemplo, conceitual. Vai ao médico, você entra, já paga a consulta para a secretária, entra no consultório dele entregando a sua vida. Tá? E ele sai de lá com. Se ele não der um receituário para você sair de lá e comprar remédio, você fala que o médico é ruim. Se o médico falou que aquilo ali para você é você tirar umas férias, desligar e sair em off, você vai criticar que o médico é ruim. Então, isso, a gente tem essa mania de achar que profissional da arquitetura, do design de interiores é só quebrar, é só pôr produto caro, é só colocar coisa cara, é só... Gente, não é, não é. Eu acabei de fazer uma revitalização de um apartamento dos anos 60 e a cliente falou, Miriam, eu tenho X de dinheiro, tá? Eu não posso gastar mais. Falei assim, então vamos trabalhar com X de dinheiro. E aí eu fui garimpando, eu fui vendo, mas certas coisas eu não posso. Eu falei com ela, eu não vou economizar na hidráulica e na elétrica. Isso eu tenho que tirar. Eu tenho que fazer as mudanças de parede, de abertura. Eu chamo o engenheiro, ele me libera. Ou seja, mas por que eu não fui quebrando as paredes? Não, porque quem é responsável por esse setor é o engenheiro civil. E por que eu que tenho um filho que é engenheiro civil, eu não fiz ele assinar este laudo? Eu contratei outro, porque essa obra é dos anos 60. Meu filho nem nascido era. A construção dos anos 60 era outra, do atual. Ele tem habilidade em outro setor. Eu chamei o engenheiro, que eu brinco que é da velha guarda, da minha geração, que é especialista nesse setor. E é onde ele me liberou, pode abrir esse vão, pode abrir este não, e tudo, e fizemos o layout modificado. Como esses assuntos técnicos era para mim prioridade no custo, eu não abri mão. Então, para isso, o dinheiro foi diminuindo. Então, eu tinha o X para o acabamento. Aí, o que eu fiz? Fui garimpando, fui em outlet, fui buscando outras soluções para o revestimento. Comprei revestimento de qualidade por R$19,90. Eu não trabalho com coisa ruim. Isso é postura minha, mas eu posso ter a criatividade. É isso que eu falo. Você tem que ter a sua vida, sabe, com domínio da sua condição financeira, do seu sonho. Isso você é muito mais amplo. A organização pessoal, a organização da alimentação. Não adianta você comprar aquele tanto de produtos organizadores, pôr na... Você abre a geladeira, você não sabe o que tem. Então, isso é custo, gente. Isso você tem que ter esse domínio de você, do que você tem, que você quer atingir. Pessoal, empresarial. Você é a empresa. Só isso que eu quero que vocês saibam, que nós somos empresas. Só que a gente tem que parar com essa mania de achar que só CNPJ que tem valor. O CPF é que mantém o CNPJ. E Né? aí vai, muitas vezes, tu ter a tua empresa organizada e tu ter a tua casa desorganizada. Aí entra naquela frase que a gente ouve demais: CPF fraco, CNPJ fraco, CPF forte, CNPJ forte. Com É de certeza. dentro
da nossa casa, na verdade, que sai o dinheiro, né? Para não o dinheiro em si, mas a energia para a empresa, né? Então, como não, hoje eu trabalho de casa, né? Home office, mas do que adiantaria eu ter uma casa bagunçada e uma empresa organizada? Eu mando essa energia para minha empresa e, como consequência, me torna um desconvite para os clientes. Isso. Como a gente prefere entrar num lugar que está tudo limpo, organizado, sem pó, ou a gente prefere. Imagina tu entrar num consultório médico, aproveitando o exemplo, em que tem talvez agulha e seringa de vacina espalhado por ali, em que ficou um papel toalha no chão, em que tu vai lavar a mão e não tem papel toalha. Que mais? Que tá tudo bagunçado, receituário, requisição de exame em cima da mesa. Como tu se sente num lugar assim? Não flui, não flui, entendeu? Então, é isso que eu falo que a gente tem que olhar diferente como está sendo a conduta da nossa vida. As pessoas hoje você tem que malhar. Eu sou formada em educação física Meu, também. Olha bem. Olha que loucura. Eu sou doidinha. Todo mundo já sabe que eu somos sou duas. doidinha. Sou doidinha. E tá, aí todo mundo. Eu detesto musculação. Detesto. Entendeu? Então, assim, por que você tem que fazer uma coisa que as pessoas têm que fazer? Tá, hoje eu faço musculação para a qualidade de vida, tá? Então, assim, por saúde, mas não é o que eu gosto. Eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de dançar, eu gosto de nadar, assim. Então, você tem que fazer o que você gosta. Você não é obrigada a só fazer aquilo que está na moda, que todo mundo tem que usar. É isso que é importante. Gente, citando o meu exemplo, né, de design de interiores, é bom demais quando você pega um cliente que sabe o que quer. Outros que não sabem nada do que quer, mas quer saber, quer aprender. Aí, quando você se depara com aquele cliente que é assim, eu quero exatamente igual fulano de tal. Gente, mas murcha. Por favor, gente, não é a minha vibe. Não me chame, chame outros profissionais, mas não me chama. Porque o meu estilo de trabalho é personalizado. Eu gosto é de ver o que é que a pessoa almeja, como ela quer, e dar, fazê-la pensar além. Pô, você está reformando o seu quarto, você está reformando seu escritório, mas você está pensando que você pode ter filho? Você está pensando que você pode ter a sogra ou vir morar? Você está, entendeu? Mesmo, mira, eu quero só agora. Não quero pensar daqui 5 anos. Então, tudo bem, mas a minha obrigação é te questionar. Eu, como profissional, eu tenho que te abrir o horizonte. Eu, como profissional, eu tenho que te mostrar que existe, logicamente que a gente não dá conta, gente, a informação é tão grande hoje no nosso ramo que a gente não dá conta. Então, eu acabei de vir de uma feira de São Paulo. Então, hoje nós temos cooktop invisível, onde você tem uma mesa que você não vê o cooktop. Eu tenho que te falar, ok? Eu tenho que te falar que existe. Mas deve ser caro. O que é caro? O que é caro? Então, as pessoas compram uma BMW, compram um iPhone, outros compram um smartphone, outros compram um Fusca. Não me interessa a sua condição financeira, mas você tem que saber aquilo que você deseja. Tu sabe, Miriam, que Tá? eu tenho um jeito muito curioso de funcionar. Tu falou em carro, né? Cores de carro. Muitas vezes eu vejo uma cor diferente na rua, eu acho ela bonita. Porém, eu não compraria aquele carro para mim. Mesma coisa com roupas. Eu olho uma roupa, às vezes, numa vitrine, uma pessoa usando uma roupa, eu acho linda, linda, bonita demais. Mas eu, Janaína, não vestiria. E Uhum. isso é o que eu gosto muito da Dai, que está fazendo o meu brand. Ela usa muito o termo apropriação da gente.
E a gente foi se perdendo no meio do caminho de nós mesmos. Semana passada, eu fiz uma sessão estratégica com uma futura empreendedora que ela não sabia o que ela gostava. Ela não sabia a comida favorita, a cor de roupa favorita. Tipo assim, eu pedi, o que que tu ama fazer no teu tempo livre? Eu não sei. Isso, isso que Tipo, a gente está eu pegando. fiquei assim, eu fiquei chocada. E como tu vai criar uma energia de lucratividade na tua vida, que vai. A lucratividade, gente, é algo que vai além do dinheiro. O desfrute é fazer coisas que você gosta. Do que Isso, adianta, por exemplo, ontem eu tinha um atendimento de uma mentorada que ela não gosta muito dessas reuniões de família, né? Do que adianta muitas vezes tu fazer dinheiro e tu ser obrigado a sentar numa reunião de família que para ti não faz sentido. isso, exatamente. É exatamente isso. O caos né, no meu ramo da construção civil virou isso. Eu estava hoje numa reunião com uma arquiteta falando exatamente isso. O que que acontece? Hoje, nenhuma pandemia parou a construção civil nesse Brasil, tá? E muitos prédios tal. Então, as construtoras contratam um projeto de um arquiteto. Tudo bem? Ok. E aí, a gente entra, o cliente nosso compra um dos apartamentos e você começa a ver que aquele apartamento não está funcional para o seu cliente. E aí, o que, que as pessoas fazem? Mete o pau no projeto do arquiteto que fez o prédio. É muito mais fácil você falar do outro, criticar o trabalho do outro, sem saber qual que foi o propósito que a consultora pediu a ele. Qual que foi a realidade que ele enfrenta naquela região da parte construtiva, em termos de lei orgânicas, em termos de acessibilidade, entendeu? Então, as pessoas só querem criticar. É a famosa grama verde do vizinho. Aham, e tu não Né? procura, tu procurar, tu entender. E tu sabe que agora tu trouxe uma questão que eu achei muito interessante. É a questão desde a escassez e desde a desorganização. Muitas pessoas usam a desculpa que elas não são organizadas porque elas moram num ambiente pequeno. Só que Isso. de verdade, Miriam, se essas pessoas forem para uma mansão de 50 mil quartos e tal, elas vão ser organizadas? Não, tudo começa nas pequenas coisas. As pessoas, Miriam, me dá uma dica de como começar a organizar. Comece por sua gaveta. Comece por aquilo que você mais usa. Olha, começa a olhar. A gaveta, gente, a gaveta é aquela. Não deu tempo, joga na gaveta. Joga, esconde. Tá chegando gente, abre uma porta. Entendeu? Isso, quem nunca fez? É isso, eu quero fazer uma pergunta. Quem nunca fez isso? Tá? Então, você começar a olhar. Tá, não. Os talheres estão todos jogados. Existem organizadores da primeira gaveta, onde tem a faca, a colher, né, os garfos, tal, tal. Na segunda gaveta é onde é escumadeira, coisa, todo mundo joga. Quem nunca viu isso? Tá? Então, assim, pare e olhe e começa a olhar a sua casa, o seu estilo, a gaveta de meia, de calcinha, sabe, de cueca, a cinto. Comece a olhar. Gente, organização de mala. Vocês não imaginam o tanto que é importante. A partir do momento que muita gente detesta viajar, gosta de estar lá na viagem, você tá, mas chegar com aquela mala. Gente, começa a ter os organizadores, fazer o look, fazer um planejamento para que você curtir a viagem. Deu para entender que a organização ela é muito mais ampla do que ter as coisas. Muita gente acha as coisas dobradinhas, as coisas todas arrumadinhas, as taças todas certinhas, os copos certinhos. Não, gente, a organização não é isso. A organização vai além. É isso que assim, eu fui deparando com tantas histórias de vida nos meus anos de profissão, que eu fui para isso não é por aí.
Eu não vou conseguir. Se eu for na sua casa, fazer um layout, um projeto e tal, fazer a organização, eu estou limitada só a você. Por isso que agora, mais do que nunca, eu quero deixar um legado. Vamos comunicar, vamos abrir o horizonte, vamos olhar a vida com outros olhos. O que nós estamos fazendo aqui? O mundo está em movimento, gente. Tudo, a globalização, hoje, essa comunicação que nós temos, a gente comunica. Janaína, eu fiz uma organização, a cliente estava na Austrália. Aqui do lado. Ali do lado. Ali do lado. Eu tirava foto das roupas, ela de lá, não, essa pode doar, essa pode guardar. Porque o pai vendeu a fazenda e aí ia deslocar para uma outra área, outra casa. E eu tinha que fazer o desapego. E mais ainda, eu tinha que fazer o desapego da morte da mãe dela 19 anos atrás, que estava dentro do baú as coisas dela. Eles não fizeram o pós-luto. Deu para entender que é tudo muito louco e é muita energia? Gente, depois disso aí, é tão sério que depois a gente cai na cama de tanta energia que a gente carrega. Há uma troca. Então, é isso que eu falo. A empresa não é você, quando você tem uma equipe. Então, você tem que passar a olhar a sua equipe, seus colaboradores, com outros olhos. Trazer eles com uma outra... Ah, não, mas ele não sabe ler. Ele sabe fazer o quê? Ele é bom na limpeza? Ele é bom para carregar aquilo ali? Veja o que ele é bom. Porque todo mundo tem um dom. Todo mundo tem uma habilidade. Interessante isso, porque muitas vezes tu precisa de uma pessoa para a equipe de limpeza da tua empresa e essa pessoa não precisa saber ler, não precisa ter uma... Isso também é interessante, né? Muitas vezes as pessoas ficam procurando especialistas, eu, na minha percepção, o melhor profissional para a gente contratar na empresa, muitas vezes, é aquele profissional cru, que tu consegue treinar e modelar ele conforme a tua empresa. E aí tu entender as expertises dele. Às vezes, no primeiro momento, a gente não entende a expertise. Depois, a gente começa a modelar. Né? E a partir daí a prosperidade começa a chegar. Teve um negócio que tu falou da questão da organização da energia, de tu dormir melhor. Muitas pessoas não dormem bem porque a sua casa é desorganizada e não vai ser um comprimidinho para dormir que vai resolver isso. Não vai, não vai. Tá? Então, é isso daí. Você falou no lance do funcionário. Na hora que o RH, né, chama a pessoa, ele deve, por exemplo, eu detesto lavar roupa. Eu adoro passar. A maioria das pessoas gostam de lavar. Eu gosto de passar. Porque a minha mãe gosta de passar. E ela me passou esse amor. Então, todos nós temos uma habilidade. Não gosto de ir para a cozinha. Aí eu brinco, gente, eu já tenho o dom de desenhar a cozinha. Para que eu tenho que ir para a cozinha? Eu preferi treinar meus homens. Eles que vão para a cozinha, eles têm fome. Eu não tenho. Sabe? Então, assim, isso aí que eu curto muito, esse meu lado de que, assim, olha para como está a sua vida. Então, hoje eu me respeito, então, estou cansada, não dá. Aí, e joga limpo, seja verdadeiro com as pessoas. Pô, não deu para te atender hoje, posso eu te atender tal dia, porque hoje não estou legal? A gente tem que saber, primeiramente, como está a gente. Pô, por que eu não estou dormindo? Não, me receitaram o remédio, vou na menopausa, o sono. Poxa, mas tem dia que durmo bem, então está havendo desequilíbrio. Então vamos ver aonde que está a pegada. Sabe? Então hoje tem a aromaterapia, tem a luz, o efeito da luz, a cromoterapia. Tem tantas coisas que faz uma boa música, um livro. Faça aquilo que faça você desacelerar. A vida está... Gente, hoje já é 16 de abril.
Isso assusta a gente. Daqui a 8 meses é Natal. Tá? Natal. Entendeu? Então a vida está tão assim que está nos deixando com ansiedade. E o Brasil é campeão em ansiedade. E a nossa falta de organização contribui para ter menos tempo de descanso e de desfrute. E mais ansiedade. Entendeu? Então não adianta você ter dinheiro, investir na sua empresa, não adianta você ter dinheiro, investir num carro, num equipamento dos seus sonhos, não adianta, vou reformar minha casa. Nada disso adianta. Nada adianta se você, primeiramente, não para, veja realmente o que você quer. Ah, não, Miriam, meu sonho é ter aquelas casas com pé direito ganhando, aquelas vidros, seja aquilo que você quer, passe para o seu profissional que você contratou. E ele te decifrar realmente na condição financeira que você quer investir. Então, você tem que ter um controle financeiro, para não ficar naquela decepção, sabe? Naquele apaga-fogo, naquele... Não, é muito sério. É muito sério. Sabe que tem um conhecido meu que ele comprou um terreno e construiu a casa. Só que aí o que ele fez? Eu achei isso muito interessante. Ele sentou com o engenheiro, ele sentou com a arquiteta e ele falou assim: meu sonho é ter uma casa dessa forma. Isso. Hoje eu consigo fazer dessa forma. E aí o que o engenheiro e a arquiteta fizeram? Eles planejaram a casa do jeito que ele quer ter no futuro e tornaram ela funcional. E aí, toda vez que ele consegue, ele vai fazendo a ampliação, mas não é aquele puxadinho sem planejamento. Foi tudo planejado. Eu achei aquilo, Miriam, tão incrível. Eu achei, assim, muito, muito incrível. Dessa forma. E assim, isso se estende para nossa vida, o planejamento. Eu estava assistindo um vídeo que eu achei muito interessante, que uma pessoa perguntou, né? Será que hoje eu tô com o meu negócio assim? Eu acho ruim eu planejar o meu negócio ali na frente daqui a um ano. Só que se tu não planejar o teu negócio daqui a um ano, você nunca vai chegar lá. Porque quem não tem um direcionamento, qualquer caminho serve. Eu falo sempre para os meus mentorados, você tem uma escolha, uma decisão, escolha isso todos os dias. Exatamente. Quer reformar sua casa, quer fazer algo assim deslumbrante, foque nisso diariamente, que você vai conseguir. E procure o como resolver. Exatamente. É o foco. É isso aí. Porque as pessoas têm essa mania de achar, não, eu vou contratar um médico para salvar minha vida. Calma aí. Calma aí. Né? A gente, eu vou no dentista quando quebrar o dente. Calma aí. Eu vou contratar o arquiteto para fazer minha casa. Faça. É isso mesmo, é o planejamento. Mas os profissionais pensaram no todo, mesmo que o meu dinheiro me dê só para executar essa etapa, tá? E foi muitas vezes, já entreguei casas onde não tinha iluminação, mas o fio foi projetado, o ar-condicionado foi projetado, sabe? Os assuntos técnicos que mais tarde eu teria dinheiro para investir, eu coloquei. Agora eu não quero, Miriam, mais tarde eu quero. Então vamos já deixar esse faz e desfaz da construção civil, gente. Isso dói no coração, porque a gente sabe que é viável pensar, é viável projetar no papel, para depois você fazer um planejamento. Não, eu preciso atingir esse objetivo, esse foco. Isso, gente, tem que ser hábito diário, para a gente não fugir do foco. Então, dá aquela vontade, tem reunião amanhã, tenho isso, tenho aquilo, corre. Não, se amanhã cedo você tem que sair por um assunto tal, já separa a sua roupa. No domingo, se é necessário, faça o planejamento da sua semana. É uma semana típica? Essa semana é uma semana típica. É uma semana com feriadão. É uma semana com
monte de atividades, então você tem que incluir, sabe? É logicamente que tem os imprevistos na vida, que isso não foge do nosso controle, mas você consegue fazer um plano. Essa mania das pessoas acharem, isso também é muito sério, as pessoas têm uma mania de achar que vou planejar só, tipo assim, vou casar depois que tiver minha casa. Vou casar depois que eu tiver minha condição financeira. Gente, isso é pura ilusão. Pura ilusão. Eu costumo brincar que eu encontrei com uma pessoa, eu falei assim, pô, você está casado? Não, você já comprou o apartamento? Não, agora eu preciso ter dinheiro para, né, manter depois do casamento tudo isso. Foi dia 4 de abril, eu encontrei com ele. Aí eu falei com ele e falei assim, poxa, mas você está todo... Não, mas tem que ser assim, tá todo muito certinho. Aí eu fui brincar e falei assim, olha, hoje aconteceu um imprevisto na minha vida. A caixa d'água da minha casa rompeu. E eu tive que alterar tudo, o marido teve que alterar os planos, tivemos que chamar urgentemente bombeiro, comprar isso, comprar aquilo. Eu não esperava gastar mais de R$ 1.000 nessa despesa. Dia 4 de abril, início de mês. Então, tudo na vida tem imprevistos. E você não consegue ficar pontuando. Então, você não pode ficar também muito preso, sabe? Muito rígido. Isso eu posso gastar, isso eu não posso. Você deixa, às vezes, de estar encontrando com os amigos, porque não estava nos meus planos, não foi planejado. Sabe? Eu acho que a gente também tem que ser, como se diz, da louca, né? Da louca. Tempo passa e vai indo, né, Miriam? Isso eu acho que é uma coisa muito, essa questão do casar, essa questão do ter filhos. Gente, vamos lá. Não é a maternidade, a paternidade, um relacionamento conjugal não é fácil para ninguém, mesmo com todos os planejamentos do mundo. E tu vai deixar o tempo passar, tu vai chegar daqui a pouco, muitas mulheres, elas decidiram se tornar mães mais tarde. E muitas, infelizmente, não estão conseguindo. Por quê? Porque o tempo acabou passando e muitas, assim, têm essa frustração dentro de si, essa dor no âmago, né? E aí a gente entender isso, né? Trabalhar essa questão de a gente tem um planejamento, porém a gente tem coisas que não dá para deixar. Não dá. Quando tu vê, tu tá com 30, 40 anos, tu não conseguiu um cônjuge e tu vai, tipo, foram 10, 15 anos sem ter uma pessoa do teu lado, uma pessoa para você dormir, acordar, um filho para te deixar louca das ideias. É a coisa mais gostosa, é desafiador tu ser mãe. Eu venho, ano passado, finalzinho do ano, eu atendi uma mãe que estava saindo de depressão pós-parto. Não foi fácil. Só que, assim, o maior prazer foi, primeiro, ela se reencontrar, se reconectar, reorganizar a vida. E hoje ela tá super boa, super feliz com o filho. Isso que é bom. E o bom da nossa profissão é isso, quando a gente ajuda as pessoas, né, Janete? Essa é a parte mais gostosa da nossa profissão. É por isso que eu amo o que eu faço há muitos anos. Porque tudo que eu procuro levar, é lógico que a gente não acerta, tá? Para de achar que tudo... Não. Mas tudo que o cliente me procura, eu gosto de ver como que é o funcionamento, como que é o estilo de vida que ele quer levar, que ele tem. Sabe, eu costumo a falar que eu tenho hoje uma mãe com quase 94 anos, uma sobrinha de 22 anos e uma irmã de 50. São 3 gerações numa casa. Então, são 3 amores para dar. São diferentes emoções, sabe? Então, eu peguei recentemente um projeto para fazer os quartos, fazer a casa, os móveis, e o filho dela é autista, com 14 anos. E o outro filho é com 10 anos. E ela separada. E aí ela falou assim, Miriam, eu preciso prestar, mas aí eu consegui comunicar, porque eu tenho também na família um sobrinho autista. Então ela mostramos uma química onde a gente fechou uma conexão legal. Então, isso é gostoso quando você tem uma empatia, quando você decifra a realidade.
Então, não adianta eu fazer uma casa toda linda, maravilhosa, se aquela criança ela está pedindo uma outra leitura. E isso aí é gostoso quando o cliente passa essas necessidades. Isso é muito gostoso. O projeto tudo flui. Ou seja, todo o nosso trabalho flui quando o cliente entrega. É essa mentalidade que é a troca de calor. É o vender o seu conhecimento, é dar a sua profissão, né, o seu para o outro, e vocês trocarem a energia e fluir. E Seja tu ela sabe que eu acho isso muito interessante, Miriam, que as pessoas muitas vezes, quando elas contratam o teu trabalho, quando elas contratam o meu trabalho, elas acreditam que elas estão investindo nas tuas sessões de orientação de organização da casa. É um valor X, vai durar 10 horas. A minha mentoria eu tenho várias, mas uma de Express que eu tenho é 4 horas. As pessoas elas acreditam que elas estão comprando aquelas 4 horas ou as 10 horas. Só que, na verdade, elas estão comprando a nossa experiência que vem desde a infância, desde a adolescência, coisas que a gente foi vivendo muito antes de se tornar a profissional que a gente é. E a gente olhar, a gente ter consciência, olhar para a pessoa que a gente contrata, não é aquelas horas, é todo o estudo, todo o conhecimento que muitas vezes vem antes dela ter se tornado essa profissional. isso, isso aí. É isso, Janaína. É isso que as pessoas têm que ver. As pessoas hoje são muito mecânicas. Eu já deparei muitas vezes com isso. Não, mas eu contratei isso, eu preciso disso, tudo, sabe? E às vezes Então, o que, que é? é a Vai última coisa além, que ela precisa. exatamente, sabe? Então, hoje, por exemplo, eu fiz um desenho de um closet. E aí eu levo antes para ela ver. Eu tenho uns kits, uma forma diferente de fazer o meu atendimento. Eu levo para a pessoa visualizar o acervo que ela tem. Ela cria a organização. Eu falei, eu não quero nada certinho, mas eu quero que você veja. Eu quero que você veja o seu body, a sua camiseta, a sua roupa de ginástica. Eu quero que você veja e defina se realmente, atualmente, essa roupa, esse tipo de taça, esse tipo de livro, seja o que for, é a sua realidade. É o que você está vivendo. Tá? Então, eu faço ela questionar, isso daqui, hoje, é a minha vida. Isso eu quero. Outra, isso daqui foi o meu pai que me deu. Não, isso foi meu avô. Então, exponha, ponha, sabe? Decore. Eu amo design. Eu sou apaixonada com design. Então, eu tenho aqueles telefone preto de disco. Eu tenho várias peças decorando a minha casa que são de design que não funcionam. A máquina fotográfica do casamento do meu pai de 70 anos atrás. Isso é muito sério, sabe? Olhar as suas raízes, passar, não, isso me faz bem, isso me remete uma história de vida, isso me relembra o tempo de vovó. Então, hoje, a arquitetura, a decoração, ela está indo além da estética. O que eu costumo falar, Janaína, é tipo assim, recentemente eu ganhei essa caneta, nesse evento que eu fui, que ela é importada e tudo mais. Então, ela tem uma chave de fenda, ela tem a trena que a gente mede, ela tem um nível e ela tem a caneta. Pô, isso é o sonho de um profissional. Ok. Mas se ela não me dá valor, se ela não me serve, é apenas um objeto. Então, o que eu costumo falar é, tudo que você tem, você é responsável por isso. Então, se você tem muitos copos, você é responsável em mantê-los limpos. Você é responsável por aquilo que você tem.
Então, você tem que ter consciência de que a sua vida você é responsável. Se você tem muitos amigos, não adianta falar que você tem tantos amigos, se você não tem encontro com eles, se você não conecta com eles, se você não tira um minutinho para eles. Ah, eu estou sem tempo. Hoje nós temos isso. Hoje nós temos essa comunicação que facilita muito. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio para você fluir, seja onde você for. No seu trabalho, na sua casa, na sua vida pessoal. E isso aí que me fez muito feliz ter essa consciência. É muito difícil, mas com foco a gente consegue sim, sabe? E isso eu estou muito feliz em estar conseguindo transmitir isso para as pessoas. Elas pararem, calma aí, dá um stop, desce do trem, senta no meio-fio, toma uma água, toma uma cerveja, toma uma quebrê, faça o que quiser, mas pare, dá um stop. Respire e organize-se. Miriam, a gente já está finalizando. Qual a mensagem que tu gostaria de deixar na live? Olha, eu gostaria de que vocês focassem no que é o poder de visão que vocês querem levar para todo mundo através do seu dom, tá? Olha o dom que você tem, tá? Eu não tenho dom de falar, eu não tenho dom, você tem o dom de escrever, você tem o dom use o seu dom e faça diferença na vida das pessoas. Sabe, às vezes aquele funcionário que foi ali simplesmente para limpar o seu carro, sabe? Trate ele, olhe além daquele serviço que ele está fazendo, sabe? Olhe, às vezes ele está precisando, às vezes, de um simples bom dia, mas às vezes ele está precisando além. Então, eu acho que nós temos que começar a parar de olhar o nosso umbigo e olhar mais para o ser humano, sabe? Fazer eles incorporarem, se as empresas, né, dentro da gente, a gente incorporar os filhos, os maridos, a gente conectar as nossas energias mais vezes, eu acho que teríamos um mundo mais leve. É isso que eu quero deixar para a vida. Nossa, Miriam, gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada a todos que assistiram a live até aqui, gente. E acompanhem o trabalho da Miriam, porque ele é maravilhoso, magnífico, gente. É incrível. E muito obrigada a todos. Estamos chegando já perto da Páscoa, então feliz Páscoa para todo mundo e que o coelhinho traga muita organização para sua vida, principalmente seu ambiente. Renascimento. Páscoa é renascimento. Vamos renascer para um mundo melhor. Com certeza. Depende de Obrigada. nós. Obrigado. Beijo, até, Obrigado. pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.